Olá, bom dia, graça e paz. Hoje, sexta-feira, né? Dia 10/11/2023, e nós vamos para a nossa meditação diária, no nosso café com palavra, né? E hoje o texto para nossa reflexão está baseado, o texto será, na verdade, Tiago 4, versículo 7, que diz assim, ó: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando o Tiago fala aqui sujeitai-vos, pois, a Deus, ele está fazendo uma ligação entre esse texto e o que ele está dizendo antes. E o que ele está dizendo antes tem a ver com confusões mentais, tem a ver com coisas que passam pela nossa cabeça. Ele começa o versículo 1 falando sobre isso, coisas que passam pela nossa cabeça, pensamentos intrusivos, pensamentos obsessivos, pensamentos do homem velho, coisas que realmente tentam nos levar para a velha natureza, tentam nos fazer retornar à velha natureza. E ele fala que essa guerra interior que a gente tem, ela só pode ser vencida se a gente sujeitar os nossos pensamentos, nosso coração, sujeitar, pois, a Deus. Muitas vezes nós temos dificuldades com esses pensamentos intrusivos. Muitas vezes a gente tem dificuldade com os nossos pensamentos, com essa volta iminente, furiosa, com esse vulcão, né, que está dentro de nós, que às vezes entra em erupção e traz de volta o homem velho. Muitas vezes esse tipo de coisa acontece porque a gente inverte a sujeição e a resistência. A gente sujeita ao diabo e resiste a Deus. Entende? Porque como que a gente resiste a Deus? Toda vez que a palavra de Deus nos orienta, toda vez que o Espírito de Deus nos orienta a fazer uma coisa e a gente não faz, a gente está resistindo. A gente está dizendo que não interessa aquilo que o Espírito Santo pensa, não interessa aquilo que Deus gostaria que eu fizesse, interessa aquilo que eu quero fazer. Então aí eu estou resistindo aos direcionamentos, às diretrizes, aos caminhos pelos quais o Espírito Santo quer me fazer passar, né? Então aí começam as confusões, porque o Espírito Santo fica tentando me convencer e eu tentando convencer o Espírito Santo que a minha ideia, a minha vontade, o meu querer é diferente. No versículo 8, ele fala sobre pessoas de duplo ânimo. Ele fala: limpe vossas mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, né? Tome cuidado com isso. Então, duplo ânimo, pessoas que têm uma facilidade de fazer o bem e a facilidade de fazer o mal ao mesmo tempo. Ele tem saída para todo lado, faz o bem, faz o mal. Acende uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Ele sujeita a Deus e sujeita ao diabo também. Então ele fala: olha, sai de cima desse muro. Sai de cima desse muro, sujeite-se a Deus. Quando ele fala aqui, por exemplo, né, as guerras que acontecem dentro da gente, né? Olha só, ele diz assim, ó: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, os vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então, dentro da nossa natureza, uma guerra constante, que nos leva, inclusive, a guerras exteriores, né? A relacionamentos interpessoais conflituosos, porque a gente não consegue se resolver aqui dentro, né? A gente sofre muitas vezes com pensamentos intrusivos, né? Eu estava vendo um vídeo de uma menininha no aniversário. Era o aniversário dela, todo mundo cantando parabéns, e de repente ela também estava cantando parabéns, batendo palminha perto do bolo. Daqui a pouco ela enfiou as duas mãos no bolo e começou a jogar bolo para todo lado, passou bolo na cara. E aí alguém comentou assim, alguém comentou não, o tema do videozinho era assim: quando os pensamentos intrusivos ganham. Quantos pensamentos intrusivos a gente tem, né? Eu conheci uma pessoa que, quando ia cortar um frango, por exemplo, ele pensava em pegar a faca e enfiar em si mesmo. Pensamento intrusivo. Ficava o tempo todo pensando: e se eu me cortar? E se eu enfiar essa faca em mim? Conheci pessoas que, com crise de ansiedade, muitas vezes não podia ir num prédio. Chegavam num prédio qualquer, de tantos quantos fossem os andares, né? Ficava com a intenção de pular. Conheci um rapaz que ele tinha, a irmã dele tinha dificuldade de ir na praia. Toda vez que a irmã dele ia na praia, as pessoas tinham que tomar conta dela, porque ela se sentia atraída pelo mar e ela ia entrando, e ela já quase morreu afogada. Ela ia entrando, não queria nem saber se estava fundo, lá vai ela. Então são pensamentos intrusivos que vão guerreando contra a nossa natureza nova, que é a nossa natureza em Cristo. E esses pensamentos intrusivos, e muitas vezes também pensamentos obsessivos, né, que além de intrusivos, muitas vezes são obsessivos, ficam constantemente
Constantemente. Toda vez que você fica sozinho, os mesmos pensamentos vêm. Toda vez que você fica sozinho, as mesmas vontades vêm. Toda vez que você fica sozinho, os mesmos desejos vêm, né? E fica atormentando a mente o tempo todo, né? Então, Tiago vai dizer que o jeito de resolver isso é sujeitando a Deus. É deixando que o Senhor seja o guia da sua vida, deixando que o Espírito Santo do Senhor conduza os passos. É assim que a gente vai se livrar disso, porque já ficou claro para mim e para você, já ficou claro para o Tiago, para todo mundo que estava sendo a audiência dele ali, que a gente não tem força para lidar com isso, né? Provérbios 4:23 vai falar de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é as saídas da vida. O coração ali é a mente, é o centro das emoções, é o centro de comando da vida. Ele falou, se você tiver que proteger alguma coisa, proteja a sua mente. Proteja a sua mente, porque sua mente é enganosa. A Bíblia diz isso, enganoso é o coração do homem. A mente do homem é enganoso, pode levar a gente para vários caminhos, né? E muitas vezes caminhos dos quais a gente não quer. Então a gente precisa realmente sujeitar, né, a nossa mente a Deus, sujeitar-nos a Deus de tal maneira que Ele tenha condições de conduzir nossos passos, né? E essa sujeição, ela se dá através de oração, através da leitura da palavra, através do convívio com os irmãos, né? Às vezes a gente acha que a igreja é inútil. É na igreja que a gente se fortalece. É na igreja que acende a luz. Olha só, se eu fizer isso aqui, ó, presta atenção. Não ficou muito legal, né? Então tem que acender a luz aqui, ó, para dissipar um pouco das trevas. À medida que eu dissipo um pouco dessas trevas aqui, à medida que eu dissipo essas trevas, você me vê melhor. Então a gente precisa realmente permitir que Deus seja a luz da nossa vida, que Ele ilumine o nosso coração para dissipar essas trevas, esses pensamentos intrusivos, pensamentos obsessivos, essas guerras interiores, né? Para que a gente possa ter a mente tranquila. E a Bíblia fala assim, com boa consciência servir ao Senhor, né? Com boa consciência. Tem dia que é mais difícil, né? Eu estava conversando com uma pessoa por esses dias, a gente estava falando sobre o pós-pandemia, né? Quantas pessoas têm atentado contra a própria vida no pós-pandemia? Tem crescido muito o número de pessoas que têm tido essa experiência amarga, né? A mente está tão sufocada, tão apreensiva, está tendo uma catarse, né? Uma energia acumulada por causa de toda aquela tensão de 2020. Essa energia acumulada está voltando agora, deixando muitas pessoas ansiosas, depressivas e com sentimentos suicidas, pensamentos suicidas. Então a gente tem que sujeitar mesmo a Deus, aí que a gente tem que orar com mais fervor, buscar com mais fervor, ler a Bíblia com mais fervor, né? Eu sei que quando a gente está com a mente ansiosa, a gente não consegue nem ler a Bíblia, a gente não consegue orar, mas a gente tem que se esforçar, né? A gente tem que se esforçar, para a nossa saúde espiritual, né? Então, não mudemos o foco da sujeição e da resistência. Quem tem que ser resistido é o diabo, e quem tem que ser sujeitado é Deus, né? E eu só vou ter condições de resistir ao diabo se eu me sujeitar a Deus. Se eu não me sujeitar a Deus, eu não consigo resistir ao diabo. Se eu não me sujeitar a Deus, eu não consigo resistir a esses pensamentos obsessivos, intrusivos e destrutivos. Não consigo, né? Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse assim, toda a autoridade eu dou a vocês. Lá em Marcos capítulo 16, 15, né? Ele falou, dou autoridade a vocês, para que vocês expulsem espíritos malignos, que vocês curem enfermos, que vocês façam a obra, munidos pelo poder do Espírito Santo. Sem esse poder do Espírito Santo a gente não pode fazer nada, né? Então, a autoridade espiritual está sobre nós à medida que a gente se sujeita a Deus. Mas se a gente não se sujeitar a Deus, uma outra entidade espiritual de origem duvidosa pode realmente sujeitar a nossa mente e nos fazer escravos. Então, nós precisamos nos sujeitar a Deus. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo seja o principal na nossa vida. Que Ele nos ajude mesmo a introjetar essa palavra no coração e ter coragem de permitir que ela se cumpra na nossa vida, né? No sentido de sujeitar a Deus e resistir ao mal, né? Porque isso diz respeito à nossa saúde mental. A saúde mental. Tem gente tomando remédio tarja preta, mesmo de verdade, porque não consegue aguentar tanta pressão na mente, né? E se a gente fizer um examezinho, você, direitinho, acho que a gente vai precisar de alguma coisa assim, a menos que a gente permita que o Espírito Santo vá crescendo cada vez mais dentro da gente, né? E vá calando cada vez mais a voz do inimigo, porque senão ele vai continuar falando forte no nosso coração, e muitas vezes ele ganha algumas batalhas importantes,
que podem nos levar a nocaute ou uma derrota final, se a gente não ficar esperto, né? Bom, que Deus nos abençoe. Vamos orar, né? Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Abençoe, Deus, eu te peço, a nossa vida, nos dando a libertação desses pensamentos intrusivos, desses sentimentos obsessivos, nos ajudando a nos submetermos ao Senhor e resistirmos ao mal. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Tá? Parabéns aí para minha sobrinha Jéssica, parabéns para o Jorge Williams, né? Hoje é aniversário deles. Fiquem com Deus.